Eu tenho o objetivo de trabalhar o meu orgulho. Em que situações eu sou orgulhoso? Em que situações eu sou realmente egoísta? Eu quero primeiro para mim, depois para os outros. Né? É um olhar para dentro. O que a Valéria o que ela está fazendo na existência dela, só me interessa na medida que, se eu tiver o discernimento de olhar e falar, eu preciso, né? Porque quando a gente repara muito uma coisa no outro, é porque a gente tem igual. Porque se a gente não tem igual, a gente não repara. Né? Mas ou o que incomoda ou o que atrai é o que a gente tem na mesma sintonia. Então, em vez de julgar a Valéria pelas atitudes dela, vou rever as minhas. Por que eu estou olhando tanto para a Valéria? Por que a Valéria me incomoda tanto? O que nela está me incomodando? E o que eu tenho? Né? Então, o que eu vou fazer? Nesse ponto, não é que você vai ser egoísta, mas é esse mergulho para dentro, esse autoconhecimento, esse saber da minha necessidade real e de como eu me sinto quando ela é frustrada. Isso é fundamental. Eu admiti que eu não chego para o outro e falo assim, olha, eu fiquei chateada que você não arrumou o quarto, porque isso vai de encontro à minha necessidade de ter tudo no lugar, de controlar todo mundo. Né? Ou eu fiquei chateada porque você voltou tarde para casa, mas porque eu queria que você quisesse ficar comigo. Porque a gente não fala o que a gente realmente sente, mas a gente espeta, joga piadinha, que a gente não aguenta, né, também. Não é santo, então não aguenta. Aí começa a pisar nos outros, perseguir a pessoa, entendeu? Não chegou em casa cedo, não, então também amanhã eu vou sair. Amanhã eu não vou chegar cedo, quero ver como é que ele vê. Então é pena de talião, né? É olho por olho, dente por dente. Ou fica assim, espetando. Espeta a pessoa, espeta aqui, espeta lá. Onde a gente vai chegar com isso? Criando a discórdia, semeando a discórdia. Aí se alguém fala para você que você está semeando discórdia, você vai ficar bravo. Mas eu senti e não falei nada, não falou nada abertamente. Não falou nada com o coração, mas falou, deixou todos os instintos, todos os seus defeitos falarem. Então é isso que a gente precisa, né? Então vamos trabalhar a humildade, palavra muito falada e pouco usada, né? Muito pouco usada pela gente. Ele fala, bem-aventurados os puros de coração. Ninguém nasceu puro de coração. A gente se faz puro de coração. Nós não nascemos puros, fomos marcados por um pecado lá de alguém e agora a gente corre atrás para ficar limpo de novo. Não é isso, a gente se constrói todo dia. E ser puros de coração, nesse capítulo, eles nos falam muitas coisas muito interessantes. Eu acho que o Washington já falou, deixar vir a mim os pequeninos. E aqui fala pecado por pensamento e adultério. E quando esse capítulo se refere a adultério, é que o homem adultera as coisas. Não é o adultério da traição de homem e mulher, mulher e homem. A gente é no sentido mais amplo, de adulterar. Né? O que a gente fez com a doutrina de Cristo foi uma adulteração. O que a humanidade viveu na Idade Média, a partir do que Cristo falou, foi uma barbárie, em nome de Deus. Então foi uma adulteração. Quando eu uso o que Deus falou, de acordo com a minha conveniência, para o meu proveito pessoal, eu estou adulterando. Eu não sei se vocês conhecem todo mundo já ouviu falar, né? Porque o pessoal do AA ou do NA usa essa palavra só por hoje, essa frase só por hoje. Né? Quando eu chego e falo que eu vou fumar um cigarrinho só por hoje, eu estou usando, né, o que foi dito ao contrário. Né? Se eu estou de dieta e falo, não, só por hoje eu vou comer uma torta, você está usando o contrário. Só por hoje é para você se usar, que só por hoje eu vou me manter abstinente, só por hoje eu vou me manter de dieta, só por hoje eu vou me superar um pouco, vivendo um dia de cada vez. Mas é isso que a gente faz com todas as coisas, a gente adultera. E aí que os Espíritos nos explicam que a gente peca por pensamento. Mas o que é pecar por pensamento? É porque é a nossa intenção. A gente tem o mal faz parte da nossa inferioridade. As impurezas que nós temos, os vícios, os defeitos que nós temos, são parte, né, desse estágio que nós estamos evolutivo. Então, aquilo que eu falei anteriormente, aquele que não pensa no mal nunca,
que ele não passa pensamento maldoso, nem dizer é bem feito que o cara tropeçou ali e caiu, porque às vezes a gente pensa isso. É bem feito que fulano se deu mal. Quando a gente não pensa isso, nem passa na cabeça, é porque você já teve um progresso, que você já realizou. É um progresso que você já fez. Quando você pensa, bem feito que o cara caiu, mas vai lá ajudar ele de coração, quando você pensa, mas não faz, quando você pensa e se segura, você está fazendo um esforço. Quando vem um mau pensamento, você fala, não quero pensar isso, eu quero pensar aquilo. E as pessoas, quando se deixam dominar por seus sentimentos negativos, sempre dizem que ele é maior do que eles próprios. Ah, mas eu sinto assim, eu sou triste, então eu não consigo, eu sou raivoso que eu. Se a pessoa tem raiva, então é maior que eu. Quando eu vejo, é outra pessoa que está em mim. Não é outra pessoa, é você mesmo. Agora, se quando aquela raiva começar, você se desligar ouvidos da coisa, entrar em prece, entrar em outra sintonia, você está fazendo um esforço para não ser. Você não é colérico, você não é ciumento, você está. A única coisa que nós temos eterna é a vida. A nossa vida é eterna, nosso crescimento é eterno. Essas coisas que a gente bota para a gente, eu sou assim, a gente não é, nós estamos. Então, quando você tenta dar aquele freio e não fazer, você realmente está no caminho da perfeição. Você está no caminho que você precisa estar. E quando você não, aí você dá asas àquele pensamento, faz um monte de besteira, vai mesmo lá, supapa a pessoa, não está nem aí você já fez a ação, além de pensar, você ainda fez. Lógico que Deus leva isso tudo em conta, a intenção que a gente tem, se a gente está tendo um esforço ou não, mas é nisso que se fala que a gente peca, nos pensamentos, porque é a nossa intenção que está aí. É nosso coração que está nisso que passa na nossa mente. Todo mundo que entende que existe uma espiritualidade, às vezes o que você pensa não veio de você. Porque o mundo espiritual está aqui mesmo, tem pessoas tem espíritos que vão e te influenciam para o bem, tem espíritos que vêm e estão botando lenha na fogueira. Agora, a escolha é nossa, é unicamente nossa. E é essa responsabilidade que a gente não aguenta. É por isso que a gente adultera as coisas, porque a gente não suporta se ver tão fraco. Porque se a gente se vê fraco, a gente acha que a gente não vai ser amado. O amor é o sentimento maior que rege o universo inteiro. Então, a gente, no fundo, que a gente tem muito medo é de não ser amado. Não ser amado por Deus, não ser amado pelas pessoas. E a gente se perde. Mas a gente tem que se fazer amado, mas de verdade, Porque quando você consegue um progressinho que seja, você muda o ambiente onde você está. É assim que o nosso mundo vai ser melhor. É quando a gente muda o espaço onde a gente foi plantado, o espaço onde a gente foi trazido. Quando a gente faz esse esforço sincero. E a gente aqui também fala... Peraí, cadê? Da verdadeira pureza e das mãos não lavadas, exatamente isso. O que está errado, o que é impuro, é o que vem de dentro de nós. Não adianta eu estar assim, tudo bem para você, mas por dentro está assim, não é essa desgraçada de vir embora. Isso não adianta, essa carinha bonitinha, esse sorrisinho, mas o que tem dentro, que eu estou morrendo de ódio de você e queria que você se desse mal, é isso, é disso que se fala, quando fala, não é para a gente ficar na forma, Eu sou uma pessoa bem aceita na sociedade, porque eu sou educado, porque eu sou estudioso, porque eu sou bem sucedido, mas por dentro eu sou um lixo. Não trabalho nada em mim. Eu sou assim mesmo, e quem quiser que me aceite, E vai, pega o poder que tem na mão, se tiver, e massacra os outros, e faz os outros se aceitarem. É isso que Jesus fala. Olha, ele está falando isso há 2011 anos, pelo menos. E a gente continua na mesma, fingindo que não entendeu. Então é esse modificar, é ser um vaso limpo por dentro. Mesmo que eu seja gordo, feio, que a minha aparência não seja aquela que a mídia e que o outro vai achar lindo, mas a minha beleza será resplandecente, porque ela vem de dentro. Vocês não conhecem pessoas assim que são feias, mas elas parecem lindas? Elas parecem lindas porque a bondade vem de dentro, porque o amor vem de dentro. Aí a capa não interessa mais.
Entende? A gente tem que ser, nós temos que agir na nossa vida com o lado de dentro, deixando a capa para lá. O que está do lado de fora, lógico que você tem que cuidar do seu corpo, porque é seu instrumento, né? É seu instrumento aqui na vida. Mas, gente, a gente dá muita importância à aparência, a gente dá muita importância a isso, né? Como eu vou chegar, como eu vou estar. Mas como eu vou estar por dentro? Como eu vou me colocar? Como eu vou me dar para você? Como é que eu vou te olhar quando eu sou um atendente numa loja que você chega? Como é que é meu bom dia? Eu olho no olho das pessoas, eu dou um sorriso sincero. Ou eu sou aquela vendedora que vejo alguém chegar e me escondo para não ter que atender. Ou então vai atender com a má vontade, que era preferível nem ter ido, né? Quase pedindo para você ir embora. Então é como eu me porto, não é pelo que eu passo, mas é como eu passo. Como eu passo pelas dificuldades que estão na minha vida. Né? Então não interessa se a minha mão está lavada, se estou com perfume francês, interessa se eu tenho bondade fluindo de mim, se eu tenho amor, se eu tenho essas coisas simples, verdadeiras. É isso que interessa. Eu não estou falando uma coisa que é impossível, nem estou falando uma coisa assim, essa mulher está viajando, porque a gente aqui é outra coisa. Não, gente, nós somos. E temos toda a potencialidade para chegar lá na perfeição. Nós fomos criados para isso. Então eu posso chegar, eu posso ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Eu posso responder às pessoas de uma forma diferente e elas vão se espantar, porque elas vão ver que você mudou a sintonia, mudou o jeito de falar. Eu posso ser cortês, eu posso ver que alguém está precisando de uma ajuda na rua e não passar direto ou atravessar a rua, porque eu estou com pressa para chegar no trabalho. Eu posso parar e perguntar se a pessoa está precisando de alguma coisa. Mesmo que eu tomo fora, porque também às vezes o outro não está acostumado com isso, vai achar que você quer roubá-lo, ou alguma coisa assim. Mas somos nós que temos que ser diferentes. Somos nós que temos que fazer diferente. Né? E aqui no final do capítulo ele fala escândalos, cortar a mão. E no sentido vulgar da palavra escândalo é aquilo que fere as conveniências, que fere as aparências, né? Isso é a forma que a gente convenientemente sabe. Uma ação que tem uma repercussão vai ser um escândalo. E como nós, seres humanos em geral, né? Ou se a pessoa reage de que forma? Não, eu sou uma pessoa que não faço escândalos. Mas não faço escândalos, se a gente fosse olhar bem lá dentro, porque eu não quero que os outros falem de mim, porque eu não quero ficar mal na fita. Por isso eu não faço. O motivo que me move para não fazer escândalo nesse sentido é esse. Mas no sentido evangélico é mais amplo, né? O sentido evangélico é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. É o resultado efetivo do mal moral. Então, quando Deus fala, né, quando Jesus fala que é necessário que se sucedam escândalos no mundo, é porque nós vivemos a consequência dos nossos próprios vícios, né, das nossas próprias imperfeições. A gente convive com outros seres egoístas, avarentos, ambiciosos, porque a gente está vivendo as consequências daquilo que a gente é. É o que eu falava no início. Hoje que a gente está viveu essa situação, quando a gente olha os irmãos do Japão, a gente vê diferente, porque doeu aqui, ó. Então eu sei como é que deve estar doendo lá. Então as consequências que a gente vive aqui, essas coisas todas, né, é do plástico, que a gente nem liga, tanto as materiais são consequências das ações que a gente tem no ambiente, tanto quanto do planeta, o universo inteiro está em constante mutação. Também tem coisas que são inerentes, a Terra tem tremores sempre, né, de tempos em tempos. Isso é a lei do progresso. Então tem essas duas coisas. E em relação ao lado moral, também tem isso. Ao lado moral tem essas coisas que a gente vive porque a gente está nessa mesma sintonia aí. E aí quando Jesus fala assim, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Aí a gente fica assim, mas o que ele quis dizer com isso? Quer dizer que tem que ter escândalo. Mas, se eu sou o motivo do escândalo, ai de mim. Você, por exemplo, se uma pessoa morreu assassinada, ou assassinou alguém, depois ela vai e morre assassinada, Deus não escolheu o cara que vai lá matá-lo. Não é uma missão de Deus, a pessoa vai e comete isso.
Tudo está no livre-arbítrio. A questão aí não é se ela morreu de tiro, ela matou de tiro, morre de tiro. Ela fez alguém sofrer uma morte violenta, ela vai sofrer uma morte violenta. Mas o que vai fazer isso acontecer tem o livre-arbítrio de escolher sim ou não. Se eu dou asas à minha cólera e aí numa briga qualquer de trânsito eu vou e dou um tiro, eu não estou sendo emissário de Deus para isso. Deus é só bondade. É claro que eu vou responder pelo mal que eu fiz. É lógico. No dia em que a gente aprender a viver como irmãos e que não tiver mais esse tipo de... né, não tiver isso aqui na Terra, formos todos homens de bem, acabou o mal. Por isso é importante que cada um se trabalhe. E quando Jesus fala isso, né, é necessário que o escândalo aconteça, mas ai de quem o fizer ou cometer esse ato, ele está mais uma vez incentivando a gente a transformar o nosso mundo, seja esse ou seja outro, seja qual for, num mundo melhor. Onde o mal não habite, onde o mal não existe. Existem planetas onde o mal não existe. E a gente custa a pensar nisso. Porque a gente está olhando como a formiguinha, né, que vê alguém escrevendo uma pena, vê uma pena no papel, a formiguinha se espanta com aquilo, né, um negócio, fazendo uma tinta. Ela só está olhando para ali. Depois ela olha e vê que tem uma pena, né, que tem alguma coisa ali, e ela vai até ver que tem uma pessoa por trás. É isso. A gente, quando olha os problemas que a gente tem aqui, a gente só está vendo esse pedacinho. A gente não está vendo a magnitude da coisa, né? A gente não se lembra, pelo bendito véu do esquecimento, do que a gente, né, o que a gente se propôs a fazer aqui, mas as nossas lições, né, os nossos instrumentos vão chegando para a gente ser testado, para a gente provar que a gente realmente quer melhorar, que a gente realmente quer ser diferente. Então esse empenho é vital para a gente, para morar aqui, para morar no outro planeta, seja lá onde for, para que a gente não precise viver mais essas dores. A gente sempre fala aqui no Centro Espírita que a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. E a gente continua optando por aprender pela dor. Dói para danar, é ruim a beça, mas a gente deixa o amor esquecido. Né? O amor verdadeiro, um amor que a gente não conhece muito bem, né? Porque até o nosso jeito de amar é meio egoísta, a gente quer controlar, quer a pessoa só para a gente. Mas é tão necessário que a gente aprenda isso, né? Só a gente fazendo esse esforço, a gente vê como a gente ganha. E aqui também eles falam, né, quando falam deixar vir a mim os pequeninos. Então, Jesus fala de todos, dos débeis, dos tímidos, dos ignorantes, dos sofredores, dos infelizes. Vinham a mim, mas não porque Ele vai nos isentar de nada. Mas Ele vai nos fortalecer se a gente deixar. Iluminar esse caminho para a gente poder seguir em frente, entendeu? Para a gente poder realmente significar diferença, fazer diferença aí nesse mundo. E aí, para encerrar, eu trouxe um poema aqui, poema não, um texto, que fala assim: palavras são janelas ou são paredes. Para a gente ver que tudo que a gente faz tem consequência, tudo que a gente, né, sai da nossa boca, tudo que sai de dentro da gente tem uma consequência lá fora. Esse texto é de Ruth Bebemeyer. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou com medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes. Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que eu preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentir que eu não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. É para a gente tentar, sabe, fugir dessa coisa tão corriqueira
né? E realmente tentar ouvir o outro com aquilo que ele tem de melhor. E a gente falar também, que esse brilho, né, desse amor esteja nas nossas palavras, esteja no nosso ouvido. Que quando alguém faz uma piadinha para a gente, alguma necessidade daquela pessoa não foi atendida de acordo com aquilo com as minhas ações, sabe? Tem que se desarmar. Vamos nos desarmar e perguntar isso. Eu entendi o que você disse? Foi isso que você quis dizer? O que dentro de você está faltando, né? Ou aconteceu, que faz você se sentir assim, abandonado, raivoso, ciumento? Desarmar as bombas, relógios, porque a gente está vivendo numa panela de pressão. Qualquer coisa as pessoas explodem. As pessoas são agressivas umas com as outras, né? A gente tem que pregar uma comunicação não violenta. A gente tem que se expor enquanto fragilidade quando a gente não é violento. A gente desarma o outro, mas a gente se expõe com as nossas fraquezas e as nossas fragilidades. Mas o outro baixa a bola e vem para o nosso nível. Por quê? Porque ele também é humano como nós. E por trás daquela capa, por trás daquela agressividade, por trás daquela frieza, tem um ser tão frágil como nós. Então a gente tem que se lembrar disso, né? E pensar toda a experiência, essa riqueza de experiências que a gente teve no início desse ano, né? Vem tendo nesse ano, para que ela não se perca e não precise a gente viver essas ou outras coisas outra vez, né? Então é isso que eu gostaria de dizer. Vamos pegar as bem-aventuranças, vamos ler, né? Ser mansos e pacíficos, ser misericordiosos. Vamos ler no Evangelho, uma coisinha por dia. Vamos monitorar os nossos pensamentos. Vocês vão ver como isso faz a diferença na vida da gente. E a gente colhe flores, a gente planta flores, a gente colhe as flores. Pode aparentemente se parecer um ET no meio dos outros. Mas você vai colher flores. Por que isso? Porque você chega lá dentro do outro, que também é frágil, que também está sentindo medo, está sentindo tudo que você está sentindo. Então, realmente eu espero que vocês saiam daqui bem balançados, bem piores do que chegaram, incomodados, porque isso é que faz mexer na nossa sujeira, na nossa poeira, e faz a gente ser diferente. Uma boa noite para todos. Vamos ver se da próxima vez, né, o laptop resolve colaborar. Quase foi, para a gente poder assistir. Tá bom? Uma boa noite para todos. Bom, realmente, né, a gente tem que ser mexido e aí mexer, né, porque a gente muitas vezes é como um grande lago, né, com aquelas águas cristalinas por cima, mas aquele fundo todo de lama lá com as nossas imperfeições. Então, de vez em quando é bom a gente dar uma mexida aí no fundo, trazer aquilo à tona para renovar, né? E a gente tem que realmente se incomodar e não se acomodar com a nossa maneira de ser, com a nossa natureza, porque todos nós, né, temos um potencial enorme dentro de nós que a gente pode atingir, que a gente pode acessar, mas para isso a gente tem que realmente se conhecer, a gente tem que passar por todos esses processos de identificar, né, o que em nós precisa de mudança, o que precisa de reforma, porque se a gente não fizer isso, a gente fica realmente estagnado e com uma calma, né, e uma resignação aparente, na verdade, não é bem assim.